Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme estejam a ver este novo episódio dos Museus em Diálogo, que é uma série que dá a conhecer, no fundo são conversas com amigos, conversas minhas com amigos, alguns de longa data, outros de menos longa data, mas que calha serem diretores de museu, portanto terem responsabilidades na organização, gestão, programação dos museus. E, no fundo, olhando para estes, 30 episódios dos últimos 3 anos, porque isto começa com o Covid, a ideia é traçar um panorama dos museus, na atualidade, sobretudo em países de língua oficial portuguesa, porque aqui só se fala português, não se fala inglês, meus caros. Bom, haverá noutras alturas outras oportunidades para falar. E hoje o meu convidado não podia ser mais especial. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, eu acho até que nós nos conhecemos, é o Paulo Trincão, diretor do Museu de Ciência da Universidade de Coimbra, esse grande museu, que ele já vai explicar o que é que tem, o que é que não tem, etc. Mas eu acho que nós nos conhecemos uma vez, vê lá se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas apresentados pela Fernanda Rolo, não foi? Numa sessão da Nova, pá, há uns 10, 12 anos, não sei, uma coisa qualquer. Mas acho que foi ela que nos pôs em contacto, a mim e a ti, acho que foi aí que nos Eu conhecemos. lembro, acho que nos conhecemos ainda antes, ainda estávamos tu a Talvez, tocar estas coisas no tempo do Museu Nacional da Ciência e da Técnica, do qual eu fui talvez. diretor entre 1999, quando foi o Instituto de História da Ciência e da Isso Técnica. foi antes da Fernanda Rolo? Foi em Talvez. 1999, não é? Até My God. 2003. Estavas tu a Não me começar. digas a idade. Não, o que é que estavas a começar a fazer? Estavas a começar a fazer, penso, para o teu doutoramento, ou começar a pensar nisso nessa altura, não foi um momento fugaz durante esses anos que eu dirigi esse magnífico projeto. Tens razão. Tanta falta não Tens desconto do razão. Instituto de História da Ciência e da Técnica. Então, mas isso é uma boa deixa. Depois, enfim, trabalhámos em conjunto no início, em 2015, no início da candidatura às infraestruturas estratégicas de investigação da FCT, tu nessa altura diretor do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, e depois temos mantido em contacto, às vezes mais, outras vezes menos, mas temos mantido em contacto. Já nos conhecemos há muitos anos, Paulo. Eu ia talvez começar por te pedir para te apresentar, enfim, já pegando nestas deixas todas, a te apresentares às pessoas que nos estão a ouvir. Quer dizer, como é que começa o teu interesse? Para já a tua formação de base e depois como é que começa o teu interesse nos museus, no património, como é que ele se desenvolve, como é que tu encontras as infraestruturas, já falaste algumas coisas, mas dá-me aqui um seguimento, dá-me um percurso da tua vida, dos teus interesses, da tua motivação pessoal e profissional. Conta-nos lá. Muito bem, eu sou o Paulo Renato Trincão e a minha formação de base foi feita na Universidade de Coimbra, em Geologia, mas sempre com uma motivação muito clara para a ligação entre a geologia e a vida, nomeadamente através da sua interface paleontologia. Não é? Sempre quis ser paleontólogo, nunca quis ser um geólogo de minério, como eu dizia, nem nós. Foi? Era sempre quis Era a ser, paleontologia o teu era interesse sempre quis ser o inicial. geólogo da vida. Da vida. Claro, claro. E realmente acabei depois por ser assistente na Universidade de Coimbra durante vários anos e comecei a trabalhar em micropaleontologia, portanto em pólenes fósseis do Cretácico, com 110 milhões de anos, uma coisa bem antiga. Portanto, o teu primeiro contacto com as coleções que agora diriges foi na ótica do utilizador, não é? Na ótica do... Não, e mais o meu contacto com alguns dos grandes museus de ciência da altura, por exemplo, o Museu de História Natural de Madrid, o Museu de História Natural de Londres, onde trabalhei também relacionado como investigador, não como geólogo, Claro. ligado a essa museologia, e realmente sempre me fascinou bastante. Neste meu início de trabalho de tese na micropaleontologia, deu-se um facto extraordinário, é que o período de tempo que eu estudei, esta volta de 110 milhões de anos, foi para mim o último período de grande renovação biológica na Terra, porque foi onde nasceram as primeiras plantas com flor, as angiospermicas, não é? Certo. Muito nesta questão, mas o aparecimento das flores mudou a vida na Terra, sob todos os pontos de vista, inclusive teve consequências colaterais
que se fala um pouco, nomeadamente na extinção dos dinossauros, com a alteração completa dos fatores alimentares. Mas não é disso que estou a falar, mas também teve outra componente que também eu desconhecia, da qual andava a fugir, que era uma enorme ligação prática à indústria, nomeadamente à indústria petrolífera. E quando dei por mim, estava a trabalhar na Universidade do Utrecht, muito debaixo do patrocínio da Shell, com contratos potenciais para o No mundo fundo é o inteiro. destino de muitas pessoas, uma grande percentagem das pessoas que vão para a geologia, não é? É verdade. Mas a paleontologia em Portugal era e ainda é hoje uma disciplina com pouca representatividade, mas de alguma maneira ligava-se com as questões do património, nomeadamente com o património natural. Claro. As pessoas mais visíveis dos dinossauros, não é? Que é sempre, mas com outros patrimónios, com as plantas, etc. E eu sempre me interessei muito por plantas. Acabei o meu doutoramento na altura muito rapidamente, aos 32 anos estava doutorado. Em Utrecht? Não, acabei por me doutorar extraordinariamente na Universidade Nova de Lisboa. Não é? Ou seja, em Coimbra, desenvolvi o trabalho em Aveiro e doutorei-me na Universidade Nova de Lisboa. Passaste por todos os meus para a minha, pelo amor de Deus. É verdade, só me faltou em Porto ainda também. Mas simplesmente porque o meu orientador, o professor João Paes e o professor Miguel Carlos Antunes, que é hoje muito ligado às questões da ciência. Que eu admiro muito o trabalho que ele fez. Porque eu aprendi muitíssimo e que eu tive o privilégio de almoçar dezenas e dezenas de vezes. Passado um tempo, rapidamente percebi que mais ninguém em Portugal fazia o que eu fazia, nem estava particularmente interessado, apesar de, nessa altura, ter havido um investimento grande na pesquisa de petróleo, e decidi mudar de vida. E isso foi uma coisa que os meus colegas acharam muito estranho, mas como é que agora vais mudar de vida? E disse, não, eu vou querer trabalhar em museologia e património. E decidi, absolutamente sozinho. Abandonaste uma vida de milionário, não é? Exatamente, uma vida de Fausto milionária, com grande carreira, para trabalhar em museologia. Isto era um bocadinho exótico, pouca coisa se passava, havia o professor Vargas Gil em Lisboa. Estamos em que época? Estamos em que ano? Estamos em 78. 1988. 88. 10 anos depois do incêndio aqui. 98. 88 ainda estava a fazer geologia. 98. O estado das nossas coleções universitárias era um desastre. Era um desastre completo. E nessa sequência, o diretor da Comissão de Convenção da Região Centro, o professor José Reis, que eu era amigo do outro lado, conheceu-me e conversou um pouco com o José Maria Megago sobre a existência de alguém que se interessava nestas questões, também com o Ricardo Henriques da Silva, e Coimbra vivia um problema, aliás o país vivia um problema gravíssimo na altura com o Museu Nacional da Ciência e da Técnica, que estava numa situação de grande angústia ainda sobre a tutela da Direção-Geral dos Museus, e nessa fase houve um acordo de passagem desse museu do Ministério da Ciência, do Ministério da Cultura, porque era para o Ministério da Ciência. Para o Museu Nacional, Ministério da Ciência. Olha, para as pessoas que não conhecem, de resto há umas teses de doutoramento, há uma pelo menos, há uma tese de doutoramento sobre os primeiros anos, não é, do Museu Nacional de Ciência e da Técnica, mas para as pessoas que não conhecem, que eu talvez possa dar depois a referência debaixo do teu vídeo, mas para quem não conhece, diz-nos lá brevemente o que aconteceu com esse museu. Ele é criado, sim, muito rapidamente. A Ciência da Técnica era um projeto extraordinário, criado pelo professor Mário Silva, um físico notável que se doutorou com a Madame Curie, que sempre foi um sério defensor do património. Foi ele que salvou as coleções de física em Coimbra, que as comprou do seu próprio bolso as coleções que tinham sido vendidas àquilo, e que, por causa das suas posições políticas progressistas, foi afastado por Salazar no grande afastamento dos anos 40. 47, talvez, 47. 47, 49, sim, a volta dessa altura. O professor Mário Silva sempre teve um fascínio muito grande pelo ensino experimental da ciência, um pouco à maneira de Jacques Metier de Paris, não é? O museu não é um museu, é a escola.
onde mais rapidamente se ensinaram os operários a trabalhar com as máquinas do que aprender a ler. O Mário Silva sempre quis fazer esse tipo de ação em Portugal e durante o tempo do seu afastamento ganhou a vida como pôde, vendeu material da Philips, vendeu champanhe, até que, sim. É verdade, passou uma vida de grande resistência, até que um dos seus alunos, o professor Veiga Simão, que tinha sido aluno dele de Física em Coimbra, isto na altura O princípio da Primavera Marcelista, não é? Ele disse, professor, eu não gostava muito que fizesse outra coisa do que faz, diga-me, já que não o posso reintegrar na função pública, mas diga-me o que é que gostaria. E ele disse que o que eu gostaria era de criar um Museu Nacional da Ciência e da Técnica, que fosse nacional. A imagem do Conservatoire des Arts et Métiers. Que estivesse sede em Coimbra, mas que tivesse delegações fortes no Porto e em Lisboa e no país inteiro, e que se pudesse perceber como é que a tecnologia materializou o conhecimento científico e que aqui se abriu inclusivamente Portugal. E assim fez. E esse museu foi criado de uma forma informal em 71, veio, entretanto, 25 de Abril, o professor Mário Silva é reintegrado e o museu nunca atingiu a dimensão nacional. Mas foi criado, que estás a esquecer de um pormenor muito importante, é que ele é criado no âmbito da Secretaria-Geral, como é que se chamava aquilo naquela altura, mas o Ministério da Cultura atual. Sim, a parte inicial era muito efêmera, a sua estrutura, aliás esse foi um grande problema. Depois efetivamente passou para aquilo que é hoje o Ministério da Cultura e a Secretaria-Geral, onde se manteve. O que se passou foi que o professor Mário Silva morreu muito cedo, morreu em 77, e o museu caiu um pouco numa situação, por um lado era nacional, mas estava em Coimbra e não corresponderia, não se sobrepunha às coleções universitárias, porque tinha muitas outras coleções, tinha até muitas outras coleções no país. Houve sempre alguma discussão sobre qual era o seu verdadeiro papel. Mas e depois também quando ele morre há um certo vazio de liderança, não é? Há um vazio de liderança. O professor Alta Veiga, um pouco na senda daquilo que o professor... Que eu cheguei a conhecer também. O professor Alta Veiga tomou conta do museu, mas também sempre preocupados em conciliar com o próprio Museu da Universidade. Até que, de facto, em 1998, 99, o professor Mariano Gago propõe ao ministro Carrilho que o museu passe para a tutela do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas transforma-o num Instituto Público de História da Ciência e da Técnica. Ou seja, deixa de ser Paris e passa a ser Florença, a referência, não é? Um Instituto de História da Ciência. Mas de qualquer maneira havia um misto. E o que o professor Mariano Gago queria, e bem, era criar um quadro de investigadores em História da Ciência que fosse nacional, independentemente de onde o museu estar assediado. Por exemplo, as pessoas que estavam na Universidade de Lisboa podiam estar a trabalhar em tecnologia, mas faziam parte deste grande Instituto Nacional. E esse era o seu grande projeto, do qual eu fui o primeiro e único diretor. Eu cheguei a ler os estatutos, aquilo era extraordinário, estava muitíssimo bem feito. Os estatutos completamente prontos. Quando o governo do Durão Barroso extingue os institutos públicos, extinguiu também este instituto, que gastava 0,06% do Sim, claro. Não era nada significativo, mas era mais um instituto a extinguir. Nesse momento tínhamos um quadro de 25 investigadores no Ministério das Finanças. Não é? Agora que estás a falar, estou a achar aqui uma circularidade, né, em Coimbra que foi penalizada por 2 governos PSD, no fundo. Este por causa dos institutos, não é? E depois, mais tarde, por causa do problema das fundações. É verdade. Foi, não é? Foi. Ou seja, sempre que Coimbra tenta inovar, do ponto de vista da organização, do ponto de vista da gestão do património, há um problema, uma questão política, não é? É a chamada maldição do Museu de Mário Silva, onde isso surgiu. Na altura, eu e corrente de pessoas defendemos que devíamos manter o museu como Museu Nacional e este grande Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, aproveitar esse seu estatuto nacional por a razão fácil de entender. Ou seja, fundir os dois. E, no fundo, chamaram ao Museu de Coimbra, Museu Nacional, onde estavam englobadas as coleções da Universidade. A grande vantagem é que isto tinha tudo. Era termos um museu de ciência a ser financiado por orçamento de Estado, que não temos.
diretamente. Né? Esta era a grande vantagem. A Universidade de Coimbra entendeu... Sobretudo porque nessa altura os museus universitários não estavam muito pior do que estão hoje. Muito pior. Não é? Quer dizer, não se via luz ao fundo do túnel, mas não repara é? que este conceito do Instituto de História da Ciência e da Técnica podia estar com este Museu Nacional. O facto de ele estar em Coimbra não quer dizer que parte do seu financiamento não fosse para Lisboa e para o Porto, para os outros Não, claro, eu não é um percebi a problema ideia. associado, é um problema de não ter fundos e não temos fundos diretos, a não ser aqueles que vêm via Universidade do Orçamento de Estado. Claro. Portanto, esta é a minha posição e acho que Coimbra cometeu um erro histórico que ainda hoje está a pagar bem caro, e Coimbra e todos nós nos museus... Mas se calhar não pôde, não é? O que é que se podia fazer contra... A Universidade de Coimbra preferiu que o museu fosse o Museu da Universidade de Coimbra, ponto. Pois. Pronto, e eu, o que é normalmente o que os reitores preferem, não é? De tal maneira estou à vontade para dizer isso, porque lutei com todas as forças que tive para que isso não fosse assim, não para que o Museu Nacional fosse de Coimbra, mas para termos um Museu Nacional da Ciência, financiado por aí, de tal maneira que me afastei de Coimbra, saí de Coimbra mesmo, porque me senti derrotado nesta luta, que agora retomo, mas já veremos mais à frente. Portanto, essa foi a questão. Entretanto, do meu ponto de vista pessoal, não interessa particularmente, mas eu rapidamente me tornei muito mais do que um diretor do museu, de um gestor de ciência e tecnologia. E nesse sentido trabalhei muito também em museologia sem objeto, nomeadamente em centros de ciência, criei os centros de ciência, um pouco sempre com o apoio e com a ligação com o José Maria de Gaio, criei o Centro de Ciência da Universidade de Aveiro Fábrica, participei da Rede Nacional de Centros de Ciência. Ciência Viva. Ciência Viva sempre, em várias instituições internacionais. E depois o exploratório. Depois do exploratório, porque mais uma vez com um problema de modelo de gestão, a Universidade de Coimbra, que é proprietária do exploratório, entendeu que era necessário encontrar um novo modelo de gestão. Portanto, eu tenho estado nos últimos anos a resolver problemas de gestão, basicamente. Costumo dizer que sou uma espécie de um canalizador, não é? Quando o esgoto chega a um ponto que é preciso vir alguém fazer trabalho de fundo, tenho vindo eu, que é aquilo que eu estou a fazer também no Museu de Ciência. Pronto. Basicamente este é o meu percurso. Mas espera aí. Fala-nos um bocadinho, antes de entrarmos no Museu de Ciência, do exploratório, que eu convido desde já toda a gente a visitar, porque é um espaço de public understanding of science magnífico. Faz parte da rede Ciência Viva, acho eu, não é? Faz, evidentemente. Aliás, foi o primeiro centro, aliás, é o centro de ciência mais antigo do país. Então não é Algarve? Simultâneos, sim, temos 26 anos os dois. Sim. Na verdade, tens razão, talvez por uma questão de meses seja, mas é um dos mais antigos. Acho que sim, mas de qualquer maneira é da primeira leva. Leva. Muito antes de haver leva, foram duas situações que tiveram que já existiam no fundo e que foram transformadas. O exploratório é uma obra de uma pessoa que eu presto sempre a minha homenagem, que é o professor Vítor Gil. Sim, professor Vítor Gil, também conheci, que era muito amigo do professor Bragança Gil. Exatamente, que se empenhou e construiu com a sua equipa um trabalho extraordinário, talvez com algum outro pismo em termos de gestão, mas este é um trabalho dele. E que felizmente a Universidade de Coimbra não deixou morrer quando criaram os problemas financeiros e na altura o reitor me pediu para eu tentar dar uma ajuda para que o centro... Depois tiveste uma breve passagem pelo Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, que foi aí que nós trabalhámos em conjunto. Foi antes eu saí do Jardim Botânico para... pois foi, tu sais do Jardim Botânico para o exploratório, tens razão. Tu vens de Aveiro para o Jardim... A professora Helena Freitas convidou-me para ir para o Jardim Botânico, basicamente, mais uma vez, sempre pelas questões estruturais, para ajudar a aplicar um grande projeto europeu que estava com uma execução menos boa do que o que se queria, e foi isso que eu fui fazer para o Jardim Botânico. Foi um projeto de 3 milhões de euros, onde recuperámos estufas, onde recuperámos a mata, onde recuperámos tudo isso. Foi o que eu fui fazer, e foi aí que o reitor me pediu para sair contra a minha vontade, sou absolutamente contra a minha vontade. Gostavas de ter estado lá, gostavas de ter ficado no jardim. Estávamos com o Prisco no início, não é? Foi aí que nos conhecemos. Eu sei. Eu sou destes sítios todos, quais foi o que gostaste mais, onde sentiste mais realizado? Olha, isso é uma pergunta que me fazem com alguma frequência. Eu vou dizer uma coisa patética, mas é em todos, não é? Eu vivo para projetos. E quando estou nos projetos dou o máximo que sou capaz. E adorei todos eles, não é?
porque realmente todos eles fazem parte de facetas da minha maneira de estar e, enfim, do meu universo cultural. Portanto, não te consigo dizer, mesmo incluindo o que vou fazer agora, todos são projetos que eu tentei fazer mais. O meu grande problema é que eu gostava de ter tempo para estudar e investigar mais e gerir menos. Mas, eu sei. felizmente, eu vou aparecer sempre como gestor. Mais do que outras coisas, outras propriedades que vou fazendo aqui ou ali. Eu costumo me intitular, com alguma presunção, como um gestor culto. Com um gestor que não é só económico e financeiro, que sabe um pouco o que está a gerir. Mas, como eu costumo dizer a alguns colegas, sei distinguir uma fatura de uma venda a dinheiro. Eu não sei se sei. Nem Ouve todos lá. podem dizer isso. Pois. Olha, mas agora vamos então ao Museu de Ciência. Tu entraste no Museu de Ciência quando? Eu entrei no Museu de Ciência há 4 anos com esta nova reitoria. Mas o tempo passa a correr, meu Deus. Sim, portanto em 2018 praticamente, 18, 19, não é? Mas não entrei como diretor, nem nunca quis ser diretor do Museu de Ciência. Isso é uma coisa absolutamente clara. Nunca Tu não quis. tens esse título de diretora? Neste Não momento, tens? Neste momento tens. Quando entras, eu percebo. Não, quando entro, e hoje também nunca o quis, mas eu já vou falar nisso. Não quis ser diretor do Museu de Ciência por uma razão muito simples, né? Porque o Museu de Ciência, como eu vejo, nomeadamente o Museu de Ciência de dimensão dos nossos, é um projeto que deve ser considerado sempre com mínimo 12 anos. Porque não se pode fazer nenhuma trabalho de fundo sem este tempo. Portanto, eu nunca quis ser Museu de Ciência, nunca quis ser diretor do Museu de Ciência. Não, e sobretudo, Paulo, se me permites, considerando até o desinvestimento que tinha, quer dizer, nós não estávamos no basal. Nós não estávamos no basal, nós estávamos no delta negativo. Estávamos no delta negativo. Claro. Exatamente. Eu nunca quis, precisamente, porque a situação de partida não era conciliável com o meu tempo de vida, como eu costumo dizer, nunca. Por outro lado, o Museu de Ciência partia sobre um modelo anterior, com imensos méritos e com imenso empenhamento do reitor Seabra Santos e da equipa que aqui esteve, mas do meu ponto de vista dimensionado e com uma metodologia dificilmente concretizável, atendendo ao nível de investimento que precisava e à profunda intervenção que necessitava. Pareceu-me sempre irrealista, a não ser que tivesse este estatuto de um Museu Nacional e mesmo assim continuava a ser difícil. Portanto, eu ia entrar num projeto que me pareceria muitíssimo interessante, mas dificilmente realizável, e não queria de todo parecer que vinha com um projeto para questionar o que estava de perto. Nunca foi o meu objetivo. Portanto, nunca quis assumir-me como diretor. E então fui diretor adjunto do professor Luís Simões da Silva, porque o reitor entendeu que devia nomear um vice-reitor, até para muscular um pouco como se deu também noutros museus, não é? Para muscular esta situação, e eu entrei como diretor adjunto. Nós até tivemos um reitor durante um período, foi o reitor António Sampaio da Nova. Até a minha função foi ajudar a pensar o museu. E foi isso que fiz nos primeiros 2 anos. Ajudar a pensar o museu, definir um master plan, encontrar outro museu funcional que fosse compatível com a realidade atual e com a realidade previsível nos próximos 20 anos, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista financeiro. E foi isso que fiz durante os primeiros 2 anos com o professor Luís Simões da Silva. Luís Simões da Silva. Há cerca de um ano, o Sr. Reitor entendeu que devia reorganizar a estrutura e, de facto, convidou-me para ser diretor, que eu aceitei na condição, como estou a dizer, de continuar, sobretudo, a dar contributos para encontrar um modelo de sustentabilidade e um modelo orgânico. Esta é a minha posição, que tem um princípio, um meio e um fim. Que nos preocupa a todos, não é? Agora, fala-nos lá, talvez começando pelo mais central, eu diria, não sei se posso dizer assim, mas qual é a origem? Já falaste um bocadinho dos modelos anteriores, mas vamos mais para trás, vamos recuar. Como é que é constituído o Museu de Ciência? De onde é que vêm as coleções? Qual é a sua origem? Conta-nos lá. O Museu da Ciência, teoricamente, faz este ano 250 anos, porque foi criada uma estrutura que se chamou Museu no tempo do Marquês de Pombal e que algumas pessoas sistematicamente baralham com o conceito de museu atual. Eu faço parte desse grupo. O que foi criado não foi um museu como a gente o sente, foi um laboratório
e foi digamos, o que nós podemos chamar hoje uma unidade de investigação e de ensino aqui ao museu. Essa é a questão e é o primeiro dos equívocos. Portanto, dizer que tem o museu mais antigo ou não, para mim não tem... As pessoas não sabem a história dos museus universitários, não é? Exatamente, não sabem a história dos Eles museus. não nascem, não é assim como os outros museus. Realmente era uma estrutura de ensino e investigação para a qual era necessário material didático e material pedagógico. Esse material pedagógico, numa primeira fase, veio com os professores convidados para iniciar os novos cursos, nomeadamente com Federico Vandelli e com Dalla-Bella, não é? Domenico, Domingos. Domenico Vandelli, desculpa, Federico é o outro. Domenico Vandelli, Dominico, que vem para, de facto, ter o seu papel docente e traz o seu material pedagógico, que curiosamente, porque estávamos numa época pré-liliniana, chamava de Gabinete de Curiosidades, porque era realmente uma coleção heterogénea que ele tinha e que trouxe... Ele traz de Pádua, não é? Pádua. Depois queria um outro cá, mas o primeiro Gabinete de Curiosidades, entre aspas, o primeiro material de curiosidades, é o material didático de Vandelli. E essa começa a ser o primeiro espólio que a Universidade vai tendo. Por o ensino experimental e por grande parte da taxonomia ser feita como taxonomia comparativa, né? Portanto, são necessários exemplares de comparação, as coleções das áreas da biologia, do que nós chamamos hoje de biologia, foram-se enriquecendo e foi-se criando aquilo que nós hoje chamamos de espólio. Simultaneamente com a criação História natural, no fundo. História natural. Simultaneamente com o Jardim Botânico, exatamente a mesma coisa. O Jardim Botânico foi cultivado para o ensino e para alguma potencial aplicação prática, quer na medicina, quer na alguma indústria de madeiras. Portanto, isto estamos a falar em 1772, e foi-se acumulando um conjunto vasto de material que, tal e qual como tu escreveste, com o tempo se foi considerado obsoleto, ou seja, foi... obsoleto em termos do seu papel pedagógico e algum depois obsoleto em termos do seu papel científico. Como a universidade é muito antiga, se criou quantidades enormes destes materiais. Bem, a sua tutela, por vezes... Bem, já agora, deixa-me só acrescentar e para dar a deixa, porque tu é que vais explicar, mas como depois isto eram tudo segmentado, não é? Porque de acordo com as disciplinas, filosofia natural, não sei o quê, história natural, e depois no século XIX aparecem os nomes mesmo certinhos, mas está tudo fragmentado. Mas depois, à frente junta, vem também de um italiano, o Dalla-Bella, não é? Certo. Vem também a coleção que hoje... É isso. Associado ao material pedagógico original, não é? Vem também o material do Colégio dos Novos de Lisboa, não é? Com o fracasso do projeto de ensino dos novos, vem um conjunto de material que tinha sido comprado e algum depois também acrescentado, que entrando em desuso em Lisboa foi obviamente mandado para a Universidade de Coimbra. Sim, Coimbra. Com os professores, com o construtor do instrumento, tudo despachado. É tudo. Bem como outro material que vai aparecendo como resultado das primeiras viagens filosóficas, já fruto do ensino de Vandelli, tendo, obviamente, um lugar de destaque o Alexandre Rodrigues Ferreira, claro, que ia mandando material para a ajuda e para Coimbra, dividindo um pouco os sítios, depois posteriormente com algumas doações da nobreza, o caso de Dom Pedro V, mas também depois com colecionadores, com proprietários de curiosidades, sejam eles o Carvalho Monteiro, sejam eles outras pessoas, e também de algumas pessoas particulares que de vez em quando doavam alguma coisa à universidade, claro, que tinham trazido do Oriente, da África, etc. Portanto, reunia-se num conjunto de coleções grandes. Estas coleções, enquanto tiveram ligação direta ao ensino e à investigação, foram sobrevivendo. Mas também se desgastando. Claro, também há o uso, não é? Também há um desgaste. Foram sobrevivendo. E pontualmente, a partir do momento que deixaram de ser úteis, começou-se a pegar naquela palavra que é um museu que é para onde vão as coisas que já não são úteis na cabeça de algumas pessoas. Não é? É porque as pessoas confundem utilidade com relevância. Naquela altura não era relevante, mas continuava a ser útil. A gente é que ainda não sabia naquela altura, não é? Exatamente, a utilidade não era imediata. Vão e vêm, não é? Estas coisas vão e vêm. A gente tem que segurar as coleções. Mas há aqui outro momento decisivo, que é o momento onde a taxonomia começa a ter
como base a genética, né? No fundo tem a ver com o A aparecimento. voltar, as coisas começam a voltar. Não, onde o ADN é definido e onde depois começam, de facto, a taxonomia comparativa a ter muito menos valores, de tal maneira que a Universidade de Coimbra se depara com quantidades monumentais de objetos, com estas historicidades diversas, às quais tem que dar um fim. Incrível, um conjunto incrível de objetos. Incrível, com uma grande importância nacional, porque felizmente não tivemos estas graças. E com a importância para a investigação contemporânea, e para o ensino contemporâneo. Demorou algum tempo. Pois demora. E nesse sentido houve várias tentativas de realmente criar aqui um chapéu museológico e de uma abertura ao público em geral. E pontualmente no século passado essa abertura existiu. Mas por outro lado havia aqui um problema de propriedade e de gestão entre os departamentos detentores desses das polos. coleções. Alguns até se chamavam museus ainda, mantiveram o nome antigo, e a sua exposição pública. E realmente a partir do final do século passado, os museus universitários começaram a ser vistos como tendo um interesse claramente público, muito para além dos investigadores e muito para além dos alunos e dos professores. E isso começaram a ter essa dimensão, por um lado, primeiro em Lisboa, depois no Porto e também em Coimbra, e de repente a universidade vê-se com um problema triplo. E qual é o problema triplo? Partimos de edifícios que por si só são património valiosíssimo, não é? Partimos do Colégio Jesus de 1500, toda a sua história por si é quase musealizável. Claro, só o edifício é um objeto, não é? Que é uma coisa grave. Depois, com algumas preservação in situ, algumas das coisas ainda se mantêm in situ, e depois com os patrimónios do século XX, que é uma das coisas que me preocupam hoje, ainda tudo isto junto. E era preciso encontrar uma opção para esta... Encontrar um rumo, não é? Um rumo. E nesse sentido, depois de conhecer as coleções, eu não tenho nenhuma dúvida que o que está em Coimbra tem uma importância claramente nacional e internacional, não por ser melhor ou por ser pior, é por ser de facto uma universidade tão antiga e por ter ainda uma primeira relação muito grande com os territórios portugueses, quer com a África, quer com o Brasil, e realmente para se compreender a história da ciência também nesses países, elas passam um bocadinho por estes polos, não só, mas também, não é? Por isso era preciso encontrar um modelo para gerir tudo isto, não é? Como digo, há cerca de 20 anos esse modelo foi começado a ser pensado e foi começado a ser criado e entendeu-se na altura que era virtuoso juntar todos estes polos de preferência no menor sítio possível. Uma tendência que aconteceu em muitas universidades. Os nossos colegas de museus universitários, quer da Europa, quer da América do Sul, quer até dos Estados Unidos, vão reconhecer toda esta história como uma história deles. Porque é uma história muito... É típica, não é? Quer dizer, o intenso uso, reformulação no século XIX por causa das disciplinas e tal, da invenção da investigação, depois a obsolescência e depois novos rumos. E, portanto, é de facto uma história... Teve um pouco essa opção, e entendeu-se que o laboratório químico que estava desativado podia ser um primeiro núcleo. Tu não tens aí uma fotografia, tu estás no laboratório químico. Estou no laboratório químico, não tenho, mas posso mandar e depois tenho dessa história. Mas se eu soubesse incluir... A gente discute essa parte técnica. Pronto, e de facto o outro edifício central é o Grande Colégio de Jesus, que foi entendido como digamos, um local mais privilegiado para concentrar as coleções do museu. Eu acho que esta ideia tem o seu quê de virtuosismo, mas tem dificuldades técnicas grandes. Por um lado, por causa da múltipla ocupação com outras atividades docentes e de investigação destes espaços, o que levou que nos últimos 20 anos a desocupação desse espaço e a sua integração no museu fosse muito lenta, condicionando obviamente o projeto. E por outro lado, no meu ponto de vista, era ferida alguma exogeneidade das coleções. Portanto, eu defendo muito mais que as coleções devem ficar, no caso de Coimbra, o mais próximo possível da sua origem. Por exemplo, para mim é impensável que as coleções de botânica não fiquem no Jardim Botânico, como é evidente, ou que as coleções de farmácia... Não, desculpa, a filosofia experimental não pode sair de onde está, não é? Não, está no sítio certo.
Está no sítio certo. Essa está no sítio certo, não, essa está Graças no sítio ao Mário Silva, como tu disseste, e bem, é graças óbvio, ao Mário graças Silva. ao Mário Silva. Essa está no sítio certo, não é? Já a antropologia nunca teve sítio, ou seja, começou por estar no Colégio de Jesus, mas depois foi para o Colégio de São Bento, etc. Portanto, para mim, o modelo que nós estamos a desenvolver e que eu estou a propor ao reitor é, antes de mais nada, ter em conta os locais de origem das peças. E depois Olha, desculpa, só estou, é pequenina, mas é só para as pessoas verem, estás a perceber? Está aqui. Pronto. O laboratório químico é um bom exemplo. O laboratório químico foi feito, foi apresentado como uma pré-figuração, mas curiosamente a exposição central é uma exposição que eu acho que não se adequa minimamente ao laboratório químico, porque é uma exposição interativa a 50%. E eu, que sou da museologia interativa, acho isso ótimo, é muito bom para públicos, mas neste sentido... Estão lá as duas coisas, não é? Tu não achas que estão lá? Para mim, eu acho que se deve privilegiar a história da química e as ligações com a química e não as situações experimentais de ciência. Mas isso são opções que valem o que valem e cada um tem as que tem. Pronto, eu defendo que estas diversas histórias devem ser contadas nos edifícios onde as podemos e que a visita deve ser polimodal, ou seja, devemos ter... O problema é que a história é tão longa, Paulo, que os próprios edifícios foram tendo várias histórias, não é? Isto é um palimpsesto. Isto é um palimpsesto. Certo, mas não, no meu ponto de vista, não devemos voltar a fazer os erros. Eu dou-te um bom exemplo. Por exemplo, a medicina saiu do Polo 2, o Instituto de Medicina Legal saiu do Polo 2, e foi preocupação da direção do museu garantir que esses espaços sejam espaços museológicos. E estamos a construir o Museu da Vida e da Morte, em vez de pegar nas partes de medicina e colocá-las no Colégio Jesus. Portanto, é esta preocupação que não é completamente distinta, é uma sobreposição parcial ao modelo anterior. Exato. Não é destrutiva de maneira nenhuma. Agora, qual é a vantagem que tem? Como isto é um puzzle, irá permitir recriar o grande tour de Coimbra do final do século XIX, onde as pessoas, com distâncias praticamente sem carros, de 100, 200 metros, permitem ter uma oferta museológica com 7 ou 8 ou 9 ou 10 variantes. E, sobretudo, o que me parece muito interessante nessa abordagem é que muitas vezes eu tenho sido crítica de Coimbra de só pensar no século XVIII, quando, não é? É preciso valorizar, não é? Quer dizer, as outras coleções, Coimbra tem estes anos todos, quer dizer, é preciso valorizar o século XIX, o princípio do século XX, o século XX. Outras áreas de conhecimento, nomeadamente como a farmácia. A farmácia é incrível, a medicina. Até já alguma engenharia, até já alguma engenharia, portanto, há outro tipo de espólios, e esta visão muito mais holística do museu, não, obviamente, retirando, muito pelo contrário, toda a historicidade e levando até ao extremo. Claro. Deve ser feita. Agora, a maneira de realizar isto, que nós estamos a propor, é como um puzzle. Em vez de ser uma construção, uma construção que seria ideal, arranjámos 50 milhões de euros, recuperámos estes edifícios todos, recuperámos os conteúdos e fazíamos isto otimamente, como se faz na Europa, onde estão os museus fechados 20 anos. Obviamente esse modelo mostrou-se que não funciona na realidade, temos que fazer isto com um puzzle, e o puzzle às vezes não é racional. Onde é que não está a racionalidade? É que tu tens que fazer aquilo que no momento for possível fazer, conjugando pontuais, não ao mesmo tempo ir crescendo. É a tática, a gente tem que ir jogando o jogo. Não se ligam uma com as outras. E, nesse sentido, eu não quero fugir da questão central de uma das peças que esta direção do museu, onde eu estava incluído, achou como fundamental para resolver uma situação muito concreta que é característica de Coimbra e que penso que não se verifica noutros museus, que foi se perceber que um tipo de público, normalmente um pouco afastado destas questões da visita dos museus, que nós chamamos o público turístico, vem em quantidades astronómicas ver uma das peças de Coimbra, que é a Biblioteca Joanina. Portanto, trazendo um fluxo de pessoas e um fluxo financeiro completamente anormal nos museus universitários. Claro, não, então, é uma singularidade. É uma singularidade. Entendeu-se que se devia tentar arranjar uma maneira de prolongar a estada desse tipo de públicos e de conseguir ajudar no financiamento do museu através desse público diferente dos outros. Até porque as coisas merecem a pena ser vistas porque são todas contemporâneas. Esse público é um público com características mais fugazes, talvez com menos tempo de reflexão e de interpretação, igualmente culto, que deve ser tratado de outra maneira. E isso é que muitas pessoas não entenderam, que esta direção do museu
tem instruções claras da tutela para como deve fazer as coisas e o que é que pretende atingir. E uma das questões centrais é, antes de mais nada, ajudar a fidelizar este público. E foi por isso que, num prazo útil, e estamos a falar, o mandato do reitor tem 4 anos, num prazo útil nós temos que ter alternativas, ou devemos ter alternativas, que justifiquem o sistemático investimento nas estruturas museológicas. E foi isso que fizemos. E fizemos rapidamente com 2 alternativas. Uma que foi aquilo que nós chamamos de gabinete de curiosidades, que já falaremos à frente, e outra que vai ser muito mais importante que o gabinete de curiosidades, eu repito, vai ser muito mais importante que o gabinete de curiosidades, apesar de ter muito menos interesse para a história da ciência, que é o museu académico. Portanto, estas são as 2 estruturas que esta direção do museu se comprometeu perante a reitoria a pôr no terreno. No fundo, o objetivo é usufruto, valorizar as coleções, ao mesmo tempo que capta os públicos. Continuando a fazer todo o trabalho que se faz naquilo que nós conhecemos bem no âmbito do PRISC, que é um trabalho estrutural que não se vê. Claro, isso tem que continuar, não é? As coisas mais importantes são... FCT, faz favor de apoiar o PRISC 2. Não, é pensar que nós vamos ter uma reserva super qualificada, que está pronta, neste momento, com alguns milhares de metros quadrados, mas isso não tem visibilidade pública, nem traz visitantes, não é? É fundamental. Mas é muito importante para a investigação e o acesso aberto e haver histórias sobre os objetos. Mas não é isso, ontem eu tive uma conversa sobre isto, não é isso que faz com que a universidade canalize os seus fundos para esta estrutura. Não, os fundos são outros. Os fundos são outros, são PRISC, são projetos de investigação, são... Não, mas para a própria estrutura museológica tem que haver fundos que vêm de outra natureza e, de facto, dos novos visitantes, entenda-se, os turistas, é absolutamente fundamental. E nesse sentido foi muito importante, ou é muito importante, encontrar um conjunto de novas atratividades que permitam que as pessoas repensem o museu, que critiquem, que discutam, que tragam novas propostas à mesa. Não há um caminho, como a nossa conversa está a mostrar. Tu não tens aí uma fotografia do Gabinete de Curiosidades? Pelo amor de Deus, mostra lá. Tenho, se consigo. Para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar e poderem visitar. Consegues partilhar isso? Não, tu podes, eu dei-te a autorização, tu podes partilhar. Espera, sim. Até tens aí um vídeo, de certeza, uma coisa gira. Eu já posso partilhar? Não. Podes, avança. Porque enquanto vais falando, as pessoas estão a ver o que é, porque senão é difícil. Para partilhar, onde é que eu faço isto? É cá em baixo no botãozinho. Compartilhar a tela, não é? É. Compartilhar a tela. Desculpa lá que eu não estou a ver onde é que posso compartilhar. Então, cá em baixo no Zoom, tens um conjunto de botões. Tela, não é? Um deles está verde. Partilhas tela e depois aparece-te um ecrã, escolhes o que é que queres ver. Estou a ver onde é que isto está, desculpa. É que estava a aparecer um conjunto de... Será no geral? Não. Põe no desktop, que é mais fácil depois tu partilhar. É isso que está a aparecer. Diz desktop, ok. Compartilhar a tela. O problema é que não está a aparecer o desktop, depois fotografia, ok. Desculpa, está mais à frente. Só um segundo. Não tem problema. É que eu tenho muitas, quando eu fui visitar eu tirei também. Claro. Não estão no computador, mas posso do telemóvel. Desculpa. E, curiosamente aparecem uma série de estruturas. Mas não te aparece a fotografia, é isso? Não me aparece o desktop, percebes? Aparece visualização, contactos, calendários, etc. Gravação de ecrã. Olha, então, mas vai falando sobre eu vou partilhar as minhas, tá? E tu falas sobre elas. Está bem. Portanto, vai falando sobre esse. Portanto, perante estas determinações reitorais de se criar nestes 2 anos alguma coisa absolutamente nova em termos de atratividade, discutimos a questão de pensar um pouco a pré-museologia de ciência, nomeadamente aquilo que antecedeu o iluminismo e que funcionaria
digamos, quase como um reset mental, para que depois as pessoas pudessem sentir e viver muito mais a magnífica exposição iluminista, nomeadamente o Gabinete da Física. Por outro lado, quando optámos por Gabinete de Curiosidades, tínhamos outro objetivo. Sistematicamente se fala nas grandes coleções de Coimbra, mas as pessoas nunca as veem e não os conhecem, nomeadamente a antropologia, algumas das coisas de zoologia. Então nós pensámos que, fazendo uma interpretação que não era histórica, que não era conceptual, mas que era emocional e sentimental, como tu disseste, roçando às vezes mesmo a intervenção artística, se podia criar uma espécie de uma reserva visitável que entusiasmasse as pessoas para o projeto do museu. Obviamente discutimos isto com o João Brigola, que era uma pessoa que entendíamos, que conhecia o assunto, discutimos isto com alguns colegas internacionais e achámos que valia a pena tentar financiar este projeto, não é? Porque estas coisas é tudo a mesma questão, mas o dinheiro não podia vir do pouco dinheiro que vinha do orçamento, claro. Então conseguimos financiar este projeto através da compreensão da Fundação La Caixa. E foi isso que fez que esta peça de puzzle avançasse primeiro do que outras que teoricamente até podíamos considerar prioritárias. Ou seja, se nós tivéssemos este tipo de fundos para utilizar, se calhar a opção era outra, mas temos estes fundos específicos para esta situação. E assim fizemos. O que é que quisemos fazer com este espaço? Por um lado, aproveitar um espaço que não estava com uma utilização museológica permanente, era um espaço que era utilizado e cedido para reuniões. Olha, eu acho que esta é boa, porque dá uma... Era um espaço. Portanto, resolvemos fazer este aproveitamento para relançar toda esta questão. Portanto, trata-se de uma exposição que dá a ideia um pouco da riqueza do espólio do museu. É uma exposição com todas as características e todos os aspectos do que teria potencialmente um gabinete de curiosidades, onde a tecnologia utilizada é mínima, somente a tecnologia de luz, e é onde nós pretendíamos, e de alguma maneira conseguimos, porque o resultado tem sido absolutamente espetacular, reposicionar o museu na discussão pública. E foi isso que fizemos, abriu dia 18, 18 de maio, Dia Internacional dos Museus. Sr. Ministro, tivemos uma aceitação mediática muitíssimo forte e estamos a ter imensas escolas a marcar, no fundo cumprimos essa parte de recriar esta dinâmica do museu. Simultaneamente, o outro componente que eu também queria mesmo falar, apesar de ainda não ter imagens para mostrar, tem a ver com o museu académico, porque que eu conheço em Portugal não há mais nenhum museu académico. É claro que não é um museu de ciência, mas está sob o alçado do museu de ciência e corresponde muito ao sentido identitário de Coimbra. E estamos realmente a fazer um museu académico ainda para estar pronto no âmbito do mandato desta reitoria, para que se dê outro contributo. Com estes dois contributos, bem como a discussão e o aprofundamento... Mas levanta um bocadinho o véu, Paulo, sobre o... Porque as pessoas não sabem o que é o Museu Académico. O Museu Académico vai ser um museu onde a história da academia e da sua relação com a cidade e da vida de Coimbra... Estudantil, a vida estudantil. E política e cultural. As repúblicas, as tradições... a integração dos alunos. Quase património imaterial esse. Não, algum material, mas pouco significativo, mas muito importante para contar histórias, não é? Porque Coimbra tem muito o mercado da saudade, não é? Aliás, claro. O fado, as repúblicas. O fado, mas também a canção de Coimbra, o Zeca Afonso, o Adriano, todo o CITEC, todo o TEUC, toda a atividade cultural. O teatro, a música, etc. Tudo isto é muito importante e faz parte, não obviamente do Museu da Ciência, mas faz parte do projeto do qual eu estou a dar uns contributos. No fundo é o que eu chamo o Grande Museu da Universidade de Coimbra. Pois, no fundo é este conjunto de infraestruturas culturais... Onde estará estas questões da ciência, como tu disseste, onde estará a questão do académico, mas onde pode estar... a universidade não é só ciência, ouve lá, exatamente, Paulo, onde estará também o Museu da Arte Sacra, onde estará a académica, onde estarão os circuitos, portanto esta visão holística que vai muito para além do Museu da Ciência. Conhecimento, o que une tudo é o conhecimento. Diferenciação pela positiva de Coimbra, e é essa visão que esta reitoria tem, e é este contributo, muito mais do que ser diretor do museu, repito, que eu estou a dar os meus contributos para que a reitoria tome as decisões que entender.
Olha, e quando é que a gente pode visitar o Museu Académico, pensas tu? Eu nessas coisas sou muito Cauteloso. britânico. O Museu Académico pode ser visitado no final do mês de setembro, porque estará Setembro todo. deste ano já? Sim, sim, estamos a trabalhar há 2 anos. Fantástico. Há 2 anos. O museu vai ser todo montado durante este mês de julho. Eu gosto sempre, como fiz o Gabinete de Curiosidade, de ter as exposições montadas 2 meses antes. Aliás, tu viste bastante antes de inaugurar. Eu vi, eu vi, eu Há vi. sempre Março para aí, acho que é, foi março ou há abril. sempre coisas a corrigir, é preciso perceber também todo o plano de comunicação e marketing, portanto estará pronto nessa altura. E estas são as duas contribuições que nós temos, bem como uma tentativa de uma compreensão nacional deste museu, como eu costumo dizer, não é questão do museu ser nacional, não, é ser compreendido como nacional e a poder aceder aos fundos necessários para que esse Não, quer dizer, no fundo o que tu queres dizer é que a importância, o valor, transcende largamente o nível da Exatamente. cidade, Claro. quer dizer, vai muito para além das fronteiras, Bem, com não é que seja certeza, o com único, certeza. seja, nem entre aspas, este é e os outros não são, não me É interessa. claro, eu percebo Aliás, perfeitamente, eu vejo claro. isso, aliás, que eu sempre defendia que tivéssemos um grande museu financiado com estudos nacionais, que deve estar sediado no sítio onde a ciência aconteceu, seja ela Coimbra, seja Lisboa, seja o Porto, seja Claro, seja claro. onde for. Agora Aveiro, Algarve, Aveiro, Covilhã, que na também tem Aveiro criámos uma museus, são assistência fantásticos. porque não tínhamos património na altura e eu queria. Évora, não te podes esquecer da Évora, Universidade de acabei de dizer Évora, Évora, acabei de dizer Évora. Funchal, Ponta Funchal, Delgada. isso. Portanto, esta é a visão. E, repito, voltando àquele ponto, a minha função não é, obviamente, de direção no sentido convencional, é de gestão, Claro. é de visão e é de dar o contributo que a reitoria entender para que Isso, seja de encaminhar, de ser mentoria, para não é? Um pensar, pouco. É isso, estar a é isso. pensar, dar um Ajudar contributo. a pensar, isso mesmo. Se isso, desculpa, se encaixa melhor dentro da posição de diretor. De facto, um grande diretor deve ter também essa função, mas deve ter Claro, todas e muitas outras características que eu não tenho, nem nunca terei neste espaço de tempo. Não quer dizer que não pois. possa ficar e estudar, como tu fizeste e como outros. Simplesmente eu também estou a dirigir um centro de ciência, não é? E continuo a Claro. dirigir. Não, e como toda a gente teve o seu percurso, não é? Claro. Não, e eu defendo muito o que estamos a fazer com o Centro de Ciência, porque tornámos este grande centro num centro interregional, trabalhamos com 19 municípios na região. Não, é extraordinário, tens toda a Estamos a razão, é fazer um trabalho extraordinário. cultural de base, de combate ao excesso escolar, que me interessa Isso, muito, porque através da nossa comunidade intermunicipal nós queremos que este centro, obviamente com a Universidade e com o Politécnico incluído, este centro seja um centro de referência, atendendo e posicionamos claro, tempadamente para a regionalização, que é um projeto em que eu pessoalmente acredito. claro. Olha, e para acabar, estamos no final quase no final da nossa conversa. hum, que perspectiva, ok, portanto, temos lançado, aberto, acessível, integrado no percurso, o Gabinete de Curiosidades. Vamos ter um museu académico em final deste ano, no último trimestre. Sim. Que perspectivas, como é que tu vês os museus e as coleções e os espólios? Pronto. Não falámos do Muito património bem. mundial, que é importantíssimo, já agora acrescentar para quem não sabe, não é? Que Coimbra, a Universidade de Coimbra, é património, é listada como património da humanidade pela Unesco e é a primeira universidade, já agora, é a primeira universidade em que ganha esse prémio, no fundo, essa distinção, por moto próprio e não por exemplo, Alcalá de Henares, é por causa do Cervantes. Como é que chama aquela dos Estados Unidos? Montebello é da Virgínia, é por causa do Jefferson. Portanto, a Coimbra é por causa do contexto excepcional de espaços associados ao conhecimento, não é? E, portanto, é por isso que tem esse valor. Mas esqueci-me de dizer, portanto, isto é importante dizer para as pessoas saberem. Para te Mas responder como é que tu vês daqui a 20 anos? para responder à tua questão, foi que criámos e apresentámos um master plan à reitoria, e a reitoria fará com ele o que entender, onde há uma planificação global das fases. A filosofia que nós temos é muito clara. Primeiro, não mexeremos em nada feito pelos nossos antecessores sem uma alternativa qualificada e aceita por todos. Isso é uma regra de ouro, não mexemos rigorosamente em nada. Portanto, vamos manter e vamos reabrir ao público tudo o que estava feito anteriormente, sem nenhuma alteração
substantiva. Mas conseguimos pegar em duas coisas que nos faltavam, era melhorar as acessibilidades. Portanto, criámos um sistema de elevadores e criámos umas instalações sanitárias básicas, definitivas, para que as aberturas dos espaços que tínhamos anteriormente tenham a dignidade que, no nosso ponto de vista, faltava. Isso também está pronto no final deste ano. Segunda questão, vamos tentar atacar e reformular estas situações sala a sala, plano a plano. Mas isso precisamos de definir claramente qual é a matriz que deve ter este museu. Para esta direção ela é claramente uma matriz histórica, as questões que estão plagiadas na pré-figuração, onde a interatividade correspondia a 50% do museu, no nosso ponto de vista, não são prioritárias, uma vez que para isso existem os centros de ciência, estes museus devem ser modernos, e a interatividade deve ajudar a visualizar e a contextualizar a historicidade, não deve ser por si um fim, mesmo que atraia mais público. Deve ser um meio, é isso. Um meio não é um fim, e não se deve sobrepor à historicidade. Vamos tentar também que este conceito polimodal seja criado e, como te disse, ver isto de uma forma holística. Se calhar o avanço mais rápido do museu a seguir nem é o do Museu de Ciência, se calhar é do Museu de Arte Sacra ou do Museu da Prisão ou de outros museus com universidade fácil. Oh, medicina legal, não é? Medicina legal, etc. Vamos ver, tudo depende do condicionalismo. Mas também temos outra coisa, é tentar que estes museus sejam o mais possível autossuficientes do ponto de vista financeiro. E estamos a trabalhar muito fortemente com a sociedade civil para que haja financiamentos com excelentes resultados. Eu posso dizer que o dinheiro que se conseguiu neste ano e meio é superior ao que se conseguiram nos últimos 18 anos. Da sociedade civil, entende-se, não é? Não é. Pronto, quando tu dizes sociedade civil, é o quê? Empresas, fundações, etc. O nosso financiamento típico da FCT é muito bem-vindo, é fundamental, é estrutural para a investigação. Não, é porque isso é mais difícil os outros a pagarem. Não é só isso, é que nós temos que ir a um financiamento para a museologia e para os públicos. Claro, e esse financiamento da museologia dos públicos deve vir do turismo, deve vir da cultura, deve vir... São canais diferentes. Sabes diferentes. Que é bom a gente às vezes ser... É bom ser museu universitário porque estamos ali na charneira. Podemos ir a um jogo a uns, podemos ir a jogo a outros. E garantimos qualidade, etc. Isto não é sobrepor aos outros, nem estou a dizer, estou a apontar os caminhos. Não é? É isso. Sobretudo, parece-me absolutamente essencial que o país tome conhecimento, que nomeadamente em relação à lusofonia, que os espólios que nós guardamos são fundamentais. Por outro lado, também defendo que as histórias devem ser contadas de outra maneira, ou seja, não defendo que os nossos patrimónios devam regressar a lado nenhum, nem que os patrimónios... Bem, isso agora não vais por aí, porque a gente levanta essa ponta no final... Olha, agora isso é a traição, porque estás-me a levantar essa ponta, que eu gostava imenso também de conversar. Não, só te levantar essa ponta, por exemplo, tenho um bom exemplo que quer dizer, porque acho que ele é... É o Alexandre Kellner? Sim, não, e eu agora até dizer, por acaso é outro Alexandre, é o Alexandre Rodrigues Ferreira. Quando falam na expressão do Alexandre Rodrigues Ferreira, eu digo sempre, o que eu quero fazer é uma expressão do Alexandre Rodrigues Ferreira com 4 polos. Um primeiro polo, que curiosamente não é em Coimbra, é em Lisboa, né? Porque foi aí que começaram a estrutura das viagens. E são 2, porque tens a Academia das Ciências e nós. Em Lisboa, pronto, em Lisboa, sem lá. São 2, são aqueles que forem precisos para contar a história, um polo em Coimbra, um polo em Paris e um polo no Rio de Janeiro. E em vez de tentarmos concentrar toda esta informação num só sítio, seja ele Coimbra, seja Lisboa, seja Rio de Janeiro, nós, para conhecer o Alexandre Rodrigues Ferreira, convidamos o nosso público a passar por estas 4 cidades. Claro. E uns falam dos outros e... Exatamente. Claro. E em Coimbra mandamos as pessoas para Lisboa e Lisboa os manda para Coimbra. É isso. Isso temos que fazer mais. Isso a gente tem que fazer mais. Esta nova geração de diretores, acho que está muito mais virada para fora do que estava, mesmo o professor Bragança Gil, que eu adorava, aprendi imenso com ele, não é? Mas quer dizer, ele de facto até queria, mas não conseguia, não havia condições, sabes o que é? Não havia contexto. Claro. Era difícil. E nós somos privilegiados nesse aspecto, porque conhecemos-nos, damos-nos bem e tal. E não estamos a competir, não temos nenhuma espécie... É isso. Os museus, eu costumo dizer esta coisa, os museus, aliás, não costumo, eu ouvi uma vez dizer ao Jorge Wagensberg, os museus é como as ruas, São Martinho do Porto, a Rua dos Cafés, não é? Porque é que os museus querem todos ficar
Porque é que os restaurantes e os cafés querem ficar todos juntos? Porque quando um está bem, os outros estão bem. Um problema Há de público para todos. Há público para Não, todos. não, eu até vou mais longe disto, porque associo aqui duas outras estruturas, uma delas ao Centro de Ciência, né? Porque o Centro de Ciência é fundamental para o Museu Brilhar e o Museu Brilha também com o Centro de Ciência, porque as duas coisas correspondem a estados de espírito diferentes, né? Eu adoro museus, Claro. por exemplo, que está Complementam-se o as mais outras possível. coisas. Portanto, é assim que nós vemos isto. O projeto que eu defendo para a Universidade de Coimbra é ter estas componentes todas, é ter um grande centro de ciência, ter um grande museu, ter um grande jardim botânico, ter um grande museu de arte sacra, ter um grande museu académico, e quando falo grande não é em dimensão, é poder, de facto, tirar... Valorizado, conhecido. É um sítio onde teve uma universidade durante 700 anos, isso é Claro, histórica, quer a gente goste, quer não goste, e não é competir rigorosamente com ninguém, 700 anos, é estás a fazer... esquecer que também teve em Lisboa, pá. Não vamos agora a esta conversa do Marcelo Seja a Caetano. única, mas pronto, assim, cada um saberá de si, não é? Não vou meter contigo. Não, isto é como o tamanho da baleia, não é? A minha baleia é maior do que a tua, não é? Isso é uma discussão antiga, É sabe? uma discussão, e a nossa é bastante maior que as outras, não é? Mas se o tamanho conta ou essa é a massa que conta, não é? Estamos a brincar com estas coisas, mas eu nunca senti de maneira nenhuma estas histórias dos museus competitivos, pelo contrário, acho que as exposições devem circular, as ideias devem circular, os investigadores devem circular. Não, e temos claramente que trabalhar muito mais em conjunto, isso é óbvio. Isso é óbvio. E até porque conseguimos muito mais coisas, conjuntamente, claro, um trabalho notável, como se vai ver agora com o laboratório químico, com os laboratórios químicos, é assim que devem ser feitas as coisas, e quando eu digo que nós queremos ser um museu nacional, ter um reconhecimento nacional, diz logo, então, mas Lisboa já não é nacional. Eu não estou a discutir com Lisboa, nem estou a dizer que nós somos nacional, se tira o título, não é um título, não é pôr uma bandeira à porta, é ter... Às vezes posso-te garantir que é uma herança bem pesada, ouviste? É uma herança bem pesada. Independentemente disso tudo, não é isso. A questão para mim não é competitiva, é a maneira como nós temos um produto para apresentar e, sobretudo, e terminando, porque isso para mim é determinante, eu acho que tão importante como estudar as coleções é mostrá-las às pessoas. E às pessoas que estão fora do circuito universitário. Estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo nisso e queremos mobilizar, no fundo, estas coleções que temos é esta geração, somos nós agora, não é? Para o futuro serão outros. Mas agora cabe-nos esta responsabilidade de as mobilizar do melhor que pudermos, com o nosso esforço, com a nossa dedicação e com o melhor conhecimento que tivermos, quer para o conhecimento, não é? Quer para a literacia. Nós também, no caso de Coimbra, um contributo forte para a autoestima das pessoas, não é? Por exemplo, é impressionante como é que uma estrutura como o Gabinete de Curiosidades, discutível e muito particular, contribui para a autoestima das pessoas, porque sistematicamente as pessoas dizem, mas isto é em Coimbra, mas eu posso ver isto. Estamos a falar numa exposição que até pode ser temporária, não há nenhum problema que não seja. O problema é as pessoas perceberem que aquilo que dizem se tem materialidade, ou seja, as nossas grandes coleções afinal têm rosto e têm visibilidade, e isso é tão importante, não é? Nós falamos do Alexandre Rodrigues Ferreira como se tivéssemos andado com ele na escola, não é? Mas se perguntares a qualquer pessoa de Coimbra que é o Alexandre Rodrigues Ferreira, não faz a mínima ideia, mas se vir uma das suas máscaras nunca mais se vai esquecer disso. Pois. E isso é muito importante perceber, que para além da nossa investigação e para além do nosso rigor histórico, há uma coisa que se chama comunicação com as pessoas. Há emoção, há emoção, há até arrepio, há uma série de coisas. E nesse sentido, nós temos a possibilidade de as fazer, devemos, com conta, peso e medida, não desprezar tudo o que é critério para que os nossos museus universitários possam ter o apoio que devem ter. Olha, Paulo, o mais possível, e eu estou mesmo contente porque também um dos nossos objetivos é causar polémica, ouviste? Nós, nos museus, tem que provocar a discussão, tem que... Era o mais faltava, se não causássemos polémicas. Exatamente, que estivéssemos ali significa estarmos parados, tipo, enquistados, nem pensar. Eu concordo contigo que os museus têm que causar polémica, levantar as questões, não dar necessariamente as respostas, e, portanto, só por isso, já o Gabinete de Curiosidade já foi bom.
já levantou controvérsia, e isso é muito importante. É muito bom, é muito bom. E eu fico contente de ter dado esta oportunidade também de dar voz aqui nesta coisa modesta. E acho que está Esta coisa modestíssima que vai, não sei quantas pessoas vão ver, mas aqui fica o teu depoimento nesta altura, que me parece muito importante. A grande diferença é que tu fazes e as coisas acontecem, não é? Tal e qual acontece. Tomara eu! Tal e qual como eu faço, porque a grande questão, e isso é um problema político, não é? E eu acho que a museologia é um processo democrático, e o processo passa para a gente ter a possibilidade do contraditório, não é? E quando a gente faz, expõe-se ao contraditório. É? E quem quiser entrar ao contraditório connosco, pelo menos que tem sempre a porta aberta. Não é? E, para mim, ninguém espera mais de 48 horas para falar comigo. Tenho todo o gosto em discutir, tenho todo o gosto de defender as minhas posições e tenho também muito aquilo que eu digo muito à minha equipa, tenho todo o gosto de mudar de posição e mudo de posição e mudo de ideia com uma enorme facilidade, assim que me contrafonto com uma posição mais fundamentada e mais estruturada que a minha. É isso o princípio da museologia, é isso o princípio da ciência. Olha, eu acho que nós não podíamos ter acabado melhor. Muito obrigado, Paulo Trincão. Muito obrigado a todos pelo vosso tempo, por terem estado connosco e visto este vídeo, e que serve também um convite para irem à Universidade de Coimbra ver o magnífico património que eles têm, artístico, de humanidades, de científico. Podem passar, mais vale marcar uma semana e ficar lá uma semana inteira e verem tudo. Quanto a nós, Museus em Diálogo, vamos, a próxima edição será em julho, com o professor Marcelo Cunha, também com muita vontade de conversar com ele, que é diretor do Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia. Portanto, vou ter um prazer enorme de conversar com ele. Cá vos espero, há de ser, não sei exatamente qual é o dia, mas se forem ver é sempre à última quarta-feira do mês, tipicamente às 15 horas de Lisboa. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigado.